de escala. Quando você tem escala que não respeita a escala humana... E estava planejado também a expansão do metrô até a Barra. Exato, para poder levar o transporte coletivo. Não foi só o modal rodoviário, mas não, o modal também metroviário. Isso foi feito agora, depois que a cidade virou um nó, que virou um caos. Eles aproveitaram a questão da Olimpíada, mas quando Barra foi planejado para se questionar o que poderia ter dado errado na tipologia de Ipanema-Leblon. Você está entendendo? Estou entendendo. Ipanema-Leblon foi uma correção do que tinha em Copacabana de errado. Deu certo. E eles, mesmo assim, ainda acharam que Ipanema-Leblon estava errado e quiseram fazer a Barra, que foi afastar os edifícios, criar edifícios muito altos, porém muito afastados e muita área verde. Deu errado. O ser humano se comportou de forma ruim. Ele simplesmente deixou de sair de casa. Aí você tem os condomínios na Barra que tem tudo, mas o cara não sai do próprio condomínio. E isso gera doença urbana, isso gera para Barra, para Brasília, o maior índice de estupro na rua, porque você não tem nenhuma segurança, não há policiamento que dê conta, e em Brasília é pior. Mas Brasília não foi criado para ser a cidade capital com as cidades satélites. Ok, ou seja, mas os operários a escala... vinham para Brasília, faziam a obra e voltavam. Não, olha só, Brasília foi criada para ser a capital do poder. A escala utilizada em Brasília foi a mesma escala utilizada na Barra. Você tem ruas extremamente largas, numa cidade pensada para carro, que você não faz nada a pé. A não ser que você tenha dentro de cada área sua lá, pequenas... eu esqueci o nome que eles dão ali. Não é cidade satélite, mas tem uns bairros que são residenciais, que aí você tem uma pequena facilidade de pequenos serviços. Farmácia e padaria, por exemplo, você tem dentro do bairro. Uhum. Mas, por exemplo, no projeto de Brasília foi acertado a escala do edifício. Uhum. Fizeram 4 andares na planta original para que a comunicação no térreo fosse feita de forma clara com o cara no último andar, no 4º andar. Você vê, eu cheguei aqui, eu consigo falar com você lá embaixo na rua. Uhum. Então, a escala de 4 andares em Brasília foi pensada para a comunicação. A partir do 5º, você não consegue se comunicar mais com tanta facilidade como no 4º andar. Certo. Entendeu? Isso tudo é planejamento urbano feito por urbanista. Niemeyer era um urbanista. Você está entendendo? Tá, mas você acabou de falar que Brasília foi feito só para carro. Sim, a escala pensada, mas foi feito por um urbanista. Eles acharam que estava corrigindo um problema da escala anterior de Ipanema-Leblon, acabei de falar isso. Certo. Só que historicamente mostrou que essa correção não deu certo e que é preciso voltar atrás. Então, para corrigir os engarrafamentos aqui do arco de centralidades aqui, Ponte Alta, Conforto, Vila e Aterrado, investir em outros modais, não só o modal rodoviário. Exatamente, isso aí. Aí você tem que ter uma boa calçada, é a prioridade. Observe no aterrado a quantidade de árvores que foram arrancadas nas paralelas e não existe árvore nas principais. Você pode observar, Amaral Peixoto não tem uma árvore. É uma área comercial em que era para ser uma área para as pessoas andarem a pé com conforto. Mas no prefeito Neto, ele reformou as calçadas e trocou as calçadas. E não fez acessibilidade, nenhuma tem rampa. Nenhuma. E a lei de acessibilidade já existia. Percebe? Então, foi uma incoerência do prefeito ter reformado sem o planejamento urbano. Exatamente, perfeito. Então, não o prefeito deveria ter reformulado as calçadas para ter acessibilidade. Com certeza, no mínimo. E ter pensado que o pedestre ele anda onde ele tem conforto. Não adiantou nada fazer uma calçada com concreto bonito, tirando as árvores e não dando acessibilidade. E como deveria ser pensado isso? Se deveria ter um projeto mais ampliado? Exatamente. Isso não é feito pela SUSER. Percebe? Mas isso é feito por quem, então? Pelo PPU. Hoje deveria ser feito pelo PPU. Mas não tem uma secretaria de transportes.
uma secretaria de planejamento? Olha só, a Secretaria de Planejamento cuida, vamos lá, a diferença. O IPPU cuida do planejamento público, do que é público, tá? Então, são calçadas, avenidas, ruas, zoneamento. O que é IPPU? Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano. Isso. Ok? O IPPU cuidaria desse planejamento, dessa fiscalização, para que essas regras fossem cumpridas nos seus projetos. Ok? Ok. Isso foi sucateado no governo Neto. O IPPU era um mero fiscal de obras. Só que a Secretaria de Planejamento, ela cuida do privado. Então, ela vai tomar conta se o meu edifício tem janela suficiente, se precisa de bombeiro, se vai ter regra de bombeiro, se não está ultrapassando o gabarito do bairro. É um órgão de fiscalização, então. Privada. Certo. A Secretaria de Planejamento é um órgão de fiscalização do que é seu, do que é sua propriedade. A cidade não pode interferir no que você vai fazer dentro da sua casa, mas você tem regras para construir a sua casa. Certo. Ok? A Secretaria de Planejamento serve para isso, para fiscalização privada. E o IPPU para fiscalização e planejamento público. Só que isso foi sucateado. A ideia agora é justamente retornar com isso e o planejamento urbano estar dentro do IPPU. Só que não é esse caminho que está se dando. Está se colocando decisões urbanas sem urbanista na SUSER e desvinculando o planejamento urbano do IPPU. Aí você não resolve o problema. E como resolver o problema? Trazendo o planejamento urbano e a interferência de trânsito para dentro do IPPU. Certo. A SUSER tem que se limitar a fazer o papel dela, que é fiscalizar as empresas de ônibus. Se está passando no horário correto, se os ônibus estão cumprindo a questão da acessibilidade, se os ônibus estão emitindo gás carbônico ou não. Isso é obrigação da SUSER. Ela não tem que ficar pintando. Mas a SUSER faz o seu papel? Não sei. Não estou sabendo. Porque... Eu simplesmente... Porque há várias reclamações sobre o ônibus, principalmente sobre lotação e acessibilidade. Exatamente. O que acontece? É visível nas redes sociais. E sem contar a frota, que teve um acidente recentemente onde o ônibus perdeu a direção e bateu na pilastra. Isso. Frota antiga. Frota antiga. É isso que a SUSER deveria estar tomando conta. Lá na ponte do Aterrado. Na ponte do Aterrado. E teve anteontem, parece, há 2 dias atrás, um engavetamento também com ônibus na Trabalhadores. Isso, certo? Então, você pode ver que a reclamação de transporte coletivo, do serviço prestado, é campeã de reclamação. Mas não teve uma licitação e dessa licitação não foi feito regras? A licitação não foi. Não ocorreu. Ela foi embargada pela Justiça, a pedido dos motoristas de ônibus, dos donos das empresas. A licitação não houve. Não houve? Não. Esse está sendo o problema, está parado. Então por isso que as empresas de ônibus estão... Continuam operando da mesma forma. Tendo problemas, não tendo manutenção correta. Sim. E não está existindo nem pressão que eu vejo de quem deveria estar cobrando para que esse serviço fosse melhorado. E quem deveria cobrar? Esse é o papel do SUSER. A fiscalização do transporte público é obrigação da SUSER. Mas também não tem alguns outros órgãos, como a NTT, DETRO, etc. Que a SUSER representaria eles ou chamaria eles para ajudar. Esse é o papel da SUSER. Certo. Chame, quando tem problema ambiental, também não tem que ter a Câmara de Vereadores também, que fiscaliza o executivo. Sim, cadê? E também fiscaliza o setor... importante, os setores importantes da sociedade, como transporte, educação. Sim, cadê eles? Quem? Me fala um que enfrenta empresa de ônibus ali dentro. Sabemos. Não tem. Infelizmente não tem. Eles Por que não tem? Porque isso é um lobby nacional, né? A gente sabe disso. Sim. E são eles que determinam as questões políticas em qualquer cidade do mundo. Não é Volta Redonda não é diferente. Então as empresas de ônibus fazem pressão para que se deixe da forma que está. E simplesmente são essas pessoas que dominam a política. Isso não é um problema de Volta Redonda. Isso é um problema mundial. Não estou nem falando de Brasil. Lá fora também existe a mesma resistência, em níveis muito menores.
Porque quanto maior a corrupção, maior a interferência. Então, qual seria a solução mais cabível para enfrentar essas pessoas que barram projetos de mobilidade urbana? A sociedade se organizar. Se a sociedade se organizar e entender a importância dela em relação à cobrança, porque eu vejo muita reclamação. Sim. Agora, faz uma audiência pública ou procura tentar fazer um manifesto ou um boicote. Teve uma proposta de boicote aos ônibus. Eu acho que um dia aí pela manhã todo mundo saía a pé e ninguém saía de ônibus. Alguém fez isso? Não. Pois é. Porque a cidade é inviável também. Os lugares são distantes. Os lugares do centro para os lugares da periferia. Pois é, eu não... E sem contar que Volta Redonda também tem muitos morros. Ok. Mas E isso não é impedimento, também. olha só. Não, olha só. O europeu que não tem problema de obesidade, o americano tem, porque o americano só sai de carro. Sim. Tá? O europeu, ele caminha pelo menos 6 km por dia. 3 na ida e 3 na volta. Uhum. Eu já fiz mapeamento pedalando de bicicleta, a Vila Laranjal, Amaral Peixoto, para o Aterrado. Você sabe quantos quilômetros dela? Quantos? 3,5 de bicicleta. 3,5 km, não é distante. Volta Redonda tem 5,5 km de raio, aonde concentra 90% da área urbana. 5,5 km você vai do Siderópolis ao topo da Vila Brasília, na entrada de Santa Cruz. Santa Cruz está um pouco acima de 5,5 e o Roma está um pouco... Mas o bairro de Santa Cruz também tem muitos morros para chegar lá. Sim, querido, não estou falando das Diferente pessoas do andarem a pé. O europeu já tem um planejamento mais centralizado. Sim, eu estou dando já exemplo. tem vias de acessibilidade. Lá as vias são muito curtas. Não tem. A cidade de Volta Redonda não é pensada para as pessoas. Não é pensado para o trânsito a pé, estou falando isso, nem no centro comercial é pensado dessa forma. Só se pensou no carro. Sempre foi assim. O que a gente está querendo fazer, eu como coletivo, como associação, enfim, o que a gente está querendo fazer, as pessoas que estão pautando essa questão da mobilidade, existe um fórum que está discutindo isso também, é que isso seja freado. Esse planejamento para o carro seja repensado, essas pessoas parem para pensar no prejuízo que elas estão dando à saúde, no prejuízo que está tendo a poluição da cidade, porque nós somos, no Brasil, proporcionalmente, a cidade com o maior número de carros habitantes. Segundo lugar. Perto São de quem Paulo. São Paulo. Mas São Paulo está montando um plano de mobilidade urbana. Já tem o plano e já está implantando. Eles já discutiram esse plano no governo Haddad. Sim. Tá? E tem a parte de faixas, etc. Sim, esse plano de mobilidade urbana de São Paulo já existe, já está em andamento. Tá? Sim. Aí existem reformulações e tal, mas eles estão bem mais adiantados. Mas aí é que tá. Qual seria o papel, então, da sociedade em cobrar das empresas de ônibus, já que não tem cobrança? Qual seria a solução mais viável ou o modo de se fazer isso? Se a sociedade não se movimenta? Não, se a sociedade se mobilizasse, qual seria um modo mais viável? Pressionar os vereadores? Como é que seria? Bom, eu acho que é o meu entendimento. Primeiramente, é pressionar o executivo. Sim. Para que a coisa seja feita da forma correta. Porque quem determine, quem conversa com o executivo, com a SUSER ou com as empresas de ônibus é o executivo. Sim. O legislador, ele cobra a lei. Lei a gente tem de sobra. Lei que proporcione isso. Vou dar o exemplo da bicicleta. Sim. Nós temos 4 leis que defenderiam o transporte não motorizado desde 2009, que estão aí na gaveta, que o Neto não cumpriu uma vírgula. Por que estão na gaveta? Porque não existe interesse do executivo, não teve cobrança do legislativo, não houve cobrança do legislativo, muito menos cobrança da sociedade civil. Esse movimento começou, você sabe disso, você me conhece por causa disso? Sim. Mais forte agora em 2014. Porque eu vim discutindo isso
de uma forma mais politizada. Antes sempre Sim. teve uma militância que fazia bicicletada, que colocou essas leis já estavam prontas em 2014,